Josué capítulo 11. As conquistas ao norte de Canaã. Quando Jabim, rei de Azor, ficou sabendo deste acontecimento, mandou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e Aksaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, na planície, ao sul de Quinerete, nas terras da planície e as encostas de Dor a oeste. Versículo 3. Aos cananeus, a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus ao pé do monte Hermon, na região de Mispá. Versículo 4. Partiram, tendo com eles todos os seus exércitos, um povo numeroso como areia na praia do mar, com uma enorme quantidade de cavalos e de carros. Versículo 5. Todos esses reis, havendo-se ajuntado, vieram e acamparam junto às águas de Merom, para combater Israel. Versículo 6. O Senhor Deus falou então a Josué, : Não temas diante deles, pois amanhã a esta mesma hora eu os entregarei todos traspassados a Israel. Cortarás os tendões dos cavalos deles e queimarás todos os seus carros de guerra. Versículo 7. Josué, com todo o seu exército, os atacou de surpresa perto das águas de Merom e caiu sobre eles. Versículo 8. O Senhor Deus os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá a leste. Eles os mataram sem permitir que um só adversário sobrevivesse. Versículo 9. Josué os tratou exatamente como Yahvé lhe havia ordenado. : Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou completamente seus carros. Versículo 10. Nessa mesma época, Josué retornou e conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a grande capital de todos esses reinos. Versículo 11. Exterminou a espada todos os que nela estavam. Aniquilou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor completamente. Versículo 12. Todas as cidades desses reis, bem como todos os seus reis, Josué os venceu, tomou e passou ao fio da espada, declarando-os como anátema, absolutamente de acordo com as instruções que Moisés, servo do Senhor, havia prescrito. Versículo 13. Todavia Israel não incendiou nenhuma das cidades erigidas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué mandou queimar totalmente. Versículo 14. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, porém passaram todas as pessoas a fio da espada, até exterminar por completo esses povos, sem poupar ninguém. Josué executa as ordens de Moisés. Versículo 15. Como Yahvé ordenara a seu servo Moisés, assim orientou Moisés a seu colaborador Josué. E Josué executou tudo sem omitir uma só palavra daquilo que o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 16. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, : a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, a Cefalá, as terras da planície de Judá, a Arabá, o vale do Jordão e também os montes de Israel com suas planícies litorâneas. Versículo 17. Desde o monte Alaque, escarpado, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Josué capturou todos os reis e os matou. Veja só aqui,
Nós estamos com uma Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo, estaremos lendo aqui o comentário. O Monte Alaque, ou Alaque, era o limite da conquista de Israel ao sul. Um pico montanhoso e desértico a leste de Cádiz Barneia, que marcava a extremidade sulina de Israel. Baal-Gad, expressão hebraica que significa, entre aspas, o Deus da fortuna. Era o primeiro vale a oeste do Monte Hermon, e limite da conquista ao norte, no Monte Hermon, entre parênteses, Sinai, região onde se adorava o Deus, entre aspas, Gadi, a divindade da fortuna e da prosperidade para os povos pagãos na região. Números 22, 41, 1 Reis 16, 31, 32. Continuando, versículo 18, e durante longo tempo Josué batalhou contra todos esses reis. Versículo 19, nenhuma cidade fez a paz com os filhos de Israel, salvo os heveus que habitavam em Gibeon, Foi por meio da guerra que tomaram todas as outras cidades. Versículo 20, porquanto foi o próprio Senhor que decidiu endurecer o coração desses povos para que insistissem em lutar contra Israel, a fim de que fossem considerados anátemas, não havendo remissão para eles, mas sim lhes sobreviesse completa destruição, como Yahvé tinha ordenado a Moisés. O extermínio dos filhos de Enac. Versículo 21. Naquela época, Josué eliminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué exterminou-os completamente, assim como suas cidades. Versículo 22. Assim, pois, nenhum dos descendentes de Enac foi deixado vivo sobre todo o território israelita, somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns puderam sobreviver. Versículo 23. Josué tomou toda a terra, exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés, e a concedeu por herança ao povo de Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra experimentou descanso das batalhas e da guerra. E a terra experimentou descanso das batalhas e da guerra. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Josué, capítulo 11.